Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Obrigada porque tem quem está chegando. Gente, olha que bacana. Comentei com vocês que eu ia mostrar os erros e os acertos aqui da minha cozinha. Tem mais ou menos uns 2 anos que a gente fez uma reforma aqui na cozinha e teve sim alguns erros. Só que até então a Elisete ainda não era especialista em marcenaria inteligente. Conhecia assim meu acervo, já era PO, mas eu não entendia ao certo como que funcionava a rotina das prateleiras e de algumas outras situações de acessórios que poderiam comportar todo o meu acervo. Então o que aconteceu? Olha, temos visitante, a Branquinha está aqui. Mas aí eu queria mostrar para vocês, como eu falei que eu ia demonstrar, algumas situações que eu passei, que eu recomendo para que ninguém passe. Vamos lá? Vamos entender? Olha, nosso apartamento aqui é bem pequeno, restrita a nossa cozinha, ela é uma cozinha retangular, ela não é quadrada, então nós não tínhamos esse espaço de balcão aqui. Então isso foi um acerto bem bacana. Nós ganhamos todo esse acesso de bancada e nós colocamos um fogão de embutir. Era o fogão de 4 bocas também que a gente tinha, mas a gente resolveu colocar de embutir porque a marcenaria comentou que quando não tem torre, o que convém é colocar um fogão de embutir, não um forno separado. E vamos lá para os erros e acertos. O fogão aqui, a nossa coifa, ela ficou descentralizada, porque primeiro veio o corte da pedra e depois veio o embutir aqui da marcenaria. Então, um erro gigantesco. Pessoas que não se conversaram no dia do nosso projeto. E tudo bem, né? Vamos lá. Vida que segue. Nós ficamos 4 meses sem a nossa cozinha. Sim, nós sobrevivemos. E aí, outro erro foi que nós pedimos esse recuo dessa marcenaria de cima para essa aqui de baixo, justamente para quando a gente chegar aqui na pia, ninguém tocar com a cabeça no armário inferior. Só que essa marcenaria era para ela ter descido em 10 centímetros. Por quê? Porque a nossa funcionária aqui, ela é um pouquinho baixinha, nós ainda alcançamos, nós temos a altura aqui, mas a Leide, coitada, ela precisa do nosso banquinho aqui auxiliar para poder acessar algum acervo que esteja bem lá em cima. É bem bacana também. Então, eu quero mostrar para vocês aqui como que ficou a disposição, né, do nosso acervo. Aqui ficaram algumas taças de cristal, nossa rotina, que também se precisar a Leide acessar, ela consegue, sem o banquinho. Aqui ficaram os nossos utensílios de eletrodomésticos. E aqui ficaram os nossos potes, que hoje tem bastante coisa na geladeira. E aqui ficou a coifa. Oi, Branquinha! Aí, aqui ficou a coifa. Então ela é embutida e aqui eu deixei uma prateleira para os refratários. Até então ele não tinha colocado essa prateleira, pedi para ele adicionar, porque a gente teria uma... ficam ali, se tiver alguma oscilação da rede social aqui, da internet, dá um tempinho que eu volto aqui, porque às vezes aqui na cozinha tem alguma interferência. E na parte de cima, gente, olha, eu vou pegar meu banquinho auxiliar aqui só para vocês entenderem como funciona aqui. Para quem é meu cliente já sabe que eu vivo com um banquinho desse nos projetos. Aqui a gente deixou o nosso acervo mais assim de coleção, os nossos cristais que são pouco usados. Aqui também algum acervo de cristal, um jogo de jantar. Aqui desse lado nós colocamos alguns utensílios grandes que a gente pouco usa. E aqui as nossas formas e 2 panelas. Então, desta forma, nós conseguimos distribuir de uma melhor forma a nossa parte superior e foi bem legal. Mas assim, os espaços ficaram bem limitados, porque eu poderia ter ganho mais altura no armário de cima de 10 centímetros. Então, ali eu acabei perdendo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui esse gavetão, que é o meu gavetão preferido, né? Que é o gavetão das minhas canecas, do meu dia a dia. Então eu tomo café da manhã aqui, gosto dessa mesinha. Tem, né, a nossa garrafa de café, a de chá. E fica aqui próximo a nossa... Pera um pouquinho que a menina aqui tá fazendo arte, mas tudo bem, vida real, né? Nós optamos por deixar o nosso filtro alto, justamente para ganhar espaço aqui embaixo da pia. Os nossos copos, a gente deixa secar naturalmente, também colocamos o aramado e o nosso escorredor em aramado também preso na parede.
Gente, é a melhor coisa, porque com o armário, com o escorredor aqui preso na parede, você ganha espaço. Olha, fica livre o balcão. Bom, pra quem pergunta, claro, né, nós usamos 2 buchas, uma pra louça e outra para os copos. Nós temos aqui nosso detergente e o nosso rodinho em cima da pia. E aqui eu optei por deixar os nossos utensílios do dia a dia, nossos talheres, em cima da pia também. Justamente para ficar mais fácil para a gente poder fazer o serviço. Na primeira gaveta eu tenho os talheres aqui de visitas, que a gente fala, né? Que são os talheres menores e de sobremesa. E as facas. Aí na segunda gaveta nós deixamos os nossos panos de prata, toalhas. E aqui embaixo algumas toalhas maiores. E os nossos filmes e guardanapos de papel. Ali embaixo fica o acervo do meu esposo quando ele faz a produção de vinho deles. Então ele tem algumas garrafas, algumas coisas ali que ele armazena. Então, bom, na produção de vinho dura 3 a 6 meses, então fica ali embaixo armazenado. Então é basicamente isso. E aqui embaixo da pia, como a gente sempre recomenda, fica as panelas, minhas panelas do dia a dia, o organizador de tampas. Aqui eu pedi um organizador de temperos. Aí o organizador de temperos, ela fica bem acoplada. E aqui fica o nosso gavetão de panelas, que são as panelas maiores. E tudo bem, né? Porque super funciona. Por mais que a marcenaria inteligente fale assim, nunca utilize portas e depois algum outro gavetão por dentro. Aqui eu optei por esse justamente por conta da estética, porque até então a gente não tinha esse planejamento de ter esse gavetão aqui, aí ficaria muito profundo. E desse lado, onde seria a parte de temperos, a gente optou... Ô, Branquinha, deixa o pessoal ver. Aí nós optamos por colocar esses copos aqui, que são cílios do dia a dia, para ficar naquele gavetão cheio de coisas. Então super bem acomoda eles desta forma aqui. E ali ficaram os rolos, as minhas bobinas de plástico. Agora eu vou mostrar do lado de cá. Então, ao invés da gente ter produzido, né, construído uma torre de eletrodomésticos, a gente colocou o nosso forno micro-ondas. Colocamos um freezer para os congelados e a nossa geladeira ficou ao lado. Aqui em cima nós colocamos nós temos os nossos descartáveis, nós temos o estoque de café, estoque de água, fica tudo aqui em cima. E nesse lado aqui foi também um erro, porque essas prateleiras elas ficaram muito altas. É acessível, sim, com o nosso banquinho mágico, que é super nota 10, a gente consegue acessar. Então a gente colocou coisas lá pra cima que pouco uso. E aqui ficou o meu estoque, que seria o estoque da minha despensa. Os plásticos, aí aqui tem um organizador com todas as garrafinhas da minha filha. E aqui ficaram a nossa louça do dia a dia, que são nossos pratos, nosso bowl, que todos eles eu sim coloco papel interfolha para proteger a minha louça. A gente usa sim todos os dias, tirar os pratos dali e remover toda a parte desses interfolhas para não prejudicar a nossa louça. Gente, isso é muito importante. Outra situação bem legal, que assim eu pedi para que construísse, seria a minha despensa para produtos abertos. Então eu tenho algumas coisas que estão fechadas ali de acervo, né, de alimentos, maioria guloseimas, eu vou contar a verdade para vocês. E aqui são portas corrediças, né, são gavetas corrediças, onde a gente armazena todo o nosso alimento aberto. Então assim, conforme for abrindo, então a gente já realoca. Então eu tenho pouco armazenamento de produtos em pacotes fechados, e porque quando chega a gente já consome e coloca no local certo. Então nós temos olha, até arroz. Lembrando que nós aqui em casa consumimos arroz de 5 quilos. Então nós precisamos de dois organizadores desse aqui de 2.800 da Paramount, para comportar todo ele e mais um de 1.300, pra gente acomodar todo o nosso arroz. Tem gente que pergunta, né, como que faz quando tem 5 quilos?
realmente a gente tem que dispor de mais um organizador. Aqui é a nossa cestinha do café da manhã e aqui nós temos as guloseimas de lanchinho da minha filha. Mas aqui embaixo a gente deixou espaço para air fryer. Lembrando que a gente não economizou em nenhum tipo de utensílio aqui. Quando a gente falou que é marcenaria, a gente falou, olha, a gente quer um material durável, a gente quer que as corrediças sejam corrediças e portas que tenham amortecedores. Então foi bem bacana, bem construído. Só que infelizmente, depois de 2 anos de construído, o que aconteceu com a nossa corrediça? Começou a enferrujar. Então a gente precisa ficar atento até o que o material que o nosso fornecedor, né, nosso marceneiro, traz para instalar na nossa casa. Então foi um projeto construído por mim, a gente fala 2 mãos, né, por 2 cabeças, meu e meu marido fizemos, mas para acomodar realmente todo o nosso acervo. Espero que vocês tenham gostado dos erros e acertos e que sirva de inspiração. E se precisarem de qualquer detalhe com relação à marcenaria inteligente, eu estou disposta a ajudar vocês porque, olha, a especialização tirou a Elisete fora da caixa. Gente, muito obrigada, boa noite.